Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa palestra aqui sobre fisioterapia, tecnologias aplicadas à fisioterapia. E hoje eu queria estar discutindo um pouco com vocês a respeito do Fisiogame, que é um projeto que nós temos na cidade de Palmeiras de Goiás, no ITEGO Padre Antônio Verme, que trata um pouco dessas tecnologias da área de fisioterapia. Para quem não me conhece, meu nome é Francinei França. Como eu já falei, sou professor de TI da rede ITEGO de Palmeiras de Goiás, ITEGO Padre Antônio Verme. Sou graduado em rede de computadores pelo UEG. Sou especialista em gestão e segurança de TI também pela UEG. E hoje eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito das evoluções e das tecnologias que nós podemos aplicar no tratamento fisioterapêutico, a fisioterapia, que é a ciência que estuda aí as disfunções cinéticas funcionais, né? Ou seja, ela trata basicamente da reabilitação de pacientes que têm algum déficit motor, seja esse déficit apenas de movimento mesmo, ou algum déficit que vem de origem neurológica. Então, nós temos essa imagem, por exemplo, onde nós temos uma fisioterapeuta tentando levar uma criança, um paciente, a conseguir se locomover com movimento de locomoção, né, de andar o mais próximo do natural possível. Então, a fisioterapia é basicamente essa ciência que busca reabilitar as pessoas para realizar movimentos básicos. Existem pessoas que nascem com alguns déficits motores, outras às vezes realizam alguma cirurgia, por exemplo, cirurgia de ombro, a pessoa precisa ficar com o ombro imobilizado por um determinado tempo, e para conseguir voltar aos movimentos naturais, ela precisa de um auxílio de um profissional de fisioterapia. E hoje eu gostaria de juntar um pouco essa ideia de reabilitação que nós encontramos na fisioterapia com a tecnologia da informação. Eu, como profissional de TI, tecnologia da informação é a área que consegue estudar aí tudo que diz respeito à produção, armazenamento, segurança das informações. Existem várias ramificações dentro dessa área de tecnologia da informação, e uma delas é o desenvolvimento de games, né, o desenvolvimento de jogos, que não deixa de ser um software em si. Então, a nossa ideia aqui seria juntar as necessidades da fisioterapia e observar as tecnologias que hoje nós temos disponíveis no mercado, essas tecnologias que às vezes são de ponta, algumas ainda estão em desenvolvimento, mas que podem, de alguma maneira, estar auxiliando nesse processo de reabilitação de pacientes. E dentro da fisioterapia, nós vamos ter uma vertente muito interessante, que já vem sendo utilizada há alguns anos, que é a game terapia, que consiste em realizar o processo terapêutico com algum paciente utilizando jogos. É comum, dentro dos cursos de fisioterapia, você já ter ali uma disciplina ou um módulo que você vai estudar alguns games que já existem no mercado, como, por exemplo, o Nintendo Wii. É uma plataforma que é largamente utilizada em tratamentos fisioterapêuticos. Então, a game terapia seria basicamente a junção aí dessa ramificação da TI, que é o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de jogos, com foco em auxiliar na terapia. E quando nós falamos aí de fisiogame, como eu falei anteriormente, o fisiogame é um software, ele tem a função de ser um complemento para o tratamento de fisioterapia de pacientes com déficit motor. Ele está sendo desenvolvido ali no ITEGO, Padre Antônio Verme, em Palmeiras de Goiás, com apoio de toda a rede ITEGO, com apoio também da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, e ele tem o objetivo de auxiliar os profissionais de fisioterapia no tratamento de pacientes que têm algum déficit motor. Mas, para início, a gente vai delimitar um pouco e restringir um pouco a abrangência dele, tentando trabalhar mais com paralisia cerebral e transtorno da coordenação. Ele teve origem aí pela doutora Stephanie Regina, ela que identificou essa oportunidade ao observar que, para realizar a game terapia e atingir os resultados esperados, às vezes o profissional de fisioterapia ele tinha que ir no mercado e lançar mão de alguns games que já existiam e que foram desenvolvidos para entretenimento. E aí ele observava que esses games realizavam algum movimento similar a um exercício da fisioterapia. Então o profissional de fisioterapia pegava esse game e trazia para dentro da clínica para realizar o tratamento com o paciente, fazendo aí, nesse caso, o uso da game terapia. E a proposta dela seria o seguinte: com base nos casos clínicos dela, na experiência de atendimento que ela tem,
tanto na rede pública quanto na rede privada, ela sugeriu a seguinte ideia: em vez de você buscar um software que é de entretenimento e observar se ele consegue atender a necessidade fisioterapêutica do paciente, a gente fazer um caminho inverso. Então, em vez de você buscar no mercado um produto de entretenimento, você observasse primeiro na fisioterapia um exercício específico para um tratamento específico e, a partir desse exercício, modelar um jogo, modelar um game, produzir um game que vai realizar os mesmos movimentos do exercício. E dessa forma, então a gente teria uns movimentos mais precisos em cima ali basicamente do exercício, ou seja, o objetivo seria que o usuário ou o paciente, enquanto estivesse jogando o game, ele estivesse realizando os exatos exercícios daquela sessão, daquela reabilitação fisioterapêutica. Então, a primeira necessidade identificada foi em cima disso, e o segundo objetivo nosso seria manter aí o engajamento dos pacientes, porque percebia-se que era um pouco desafiador você manter o paciente engajado em um tratamento que é cheio de exercícios repetitivos e também provocador às vezes, dependendo aí do tratamento, da região do corpo que o paciente vai estar tentando ter o ganho de movimento. Então, devido à dor e a essa repetição, às vezes o tratamento fica um pouco tedioso. E isso vai dificultar o engajamento do paciente. Às vezes ele não vai se sentir motivado de estar participando do tratamento. E o fator psicológico é um fator muito importante no desempenho de um paciente em um processo de reabilitação. Então, observando essas duas coisas, às vezes não ter um software no mercado que desenhasse exatamente os exercícios necessários à fisioterapia e tendo um desafio muito grande em manter os pacientes engajados, foi sugerido que fizesse a criação de um software que fizesse esse caminho inverso. Ele não começasse pelo entretenimento, mas ele começasse a partir do exercício de fisioterapia e, observando esse exercício de fisioterapia, fosse desenhado, então, um software que tentasse aí fazer com que o paciente realizasse esses exercícios de maneira bem similar. Então, o escopo do Physiogame, esse projeto que vem sendo desenvolvido dentro da Rede Tego, ele tem um escopo limitado inicialmente, onde buscamos aí tratar pacientes que têm cognitivo preservado. Esse ponto é necessário porque o paciente ele vai precisar receber instruções do fisioterapeuta. Ele vai precisar conseguir interpretar essas instruções para fazer uso do software. Então, ele tem que ter o cognitivo preservado, ele tem que conseguir receber instruções. E, inicialmente, seria pacientes aí em um quadro clínico de paralisia cerebral de níveis 1 e 2, ou TDC, transtorno da coordenação. Sendo que o objetivo no longo prazo seria estender e desenvolver exercício para todas as áreas da fisioterapia, a área de geriatria, por exemplo, que tem uma grande demanda nesse sentido. Mas, inicialmente, como nós queremos desenvolver exercício por cada especificação, né, cada situação em específica, vai ser desenvolvido inicialmente para esses dois quadros clínicos. E, posteriormente, o objetivo é desenvolver em todas as áreas da fisioterapia. Os objetivos centrais do projeto, primeiro, é melhorar a performance dos tratamentos que são realizados em crianças. Segundo, é promover a aprendizagem colaborativa em um ambiente de educação profissional. Quando eu falo de ambiente de educação profissional, eu estou falando principalmente da Rede Tego. É uma rede que provê muitos cursos, principalmente aí na área profissionalizante. Então, o objetivo seria que estudantes do eixo aí de informação e comunicação pudessem utilizar ou observar o desenvolvimento desse software, desse game, de perto, a maneira de forma que esse game, esse jogo, esse software fosse um objeto de estudo para esses alunos. Ou seja, a gente gostaria que os alunos dos cursos profissionalizantes, através do jogo, através do desenvolvimento do game, pudessem ter um contato mais real com a área de desenvolvimento de software mesmo, que seria a área aí já de mercado. E, por último, seria promover a inovação tecnológica para a fisioterapia. Então, o objetivo é inovar dentro da fisioterapia. Nós sabemos que já existem alguns softwares no mercado,
trabalhando nesse ramo de game terapia, mas o nosso objetivo seria oferecer essa game terapia utilizando também outras tecnologias que estão mais recentes e que estão saindo agora. A Rede Tego, como mencionado antes, a qual eu trabalho, ela tem um objetivo muito claro, que é fomentar o mercado local, qualificar a mão de obra para a região local. Então, tudo que fazemos é pensando na comunidade local. E esse projeto ele poderia somar de algumas formas para as comunidades locais. Eu estou falando aqui da região de Campestre, de Palmeiras e toda essa região aqui, que seria o objetivo de trazer pacientes de volta ao tratamento. Então, alguns pacientes que desistiram do tratamento, se sentiram desestimulados por conta da repetição, ou do próprio tratamento mesmo, ou das dores que pode sentir durante o tratamento. O objetivo seria trazer esses pacientes de volta, ao oferecer para eles essa linha de entretenimento, né, para motivar o paciente junto ao tratamento. E seria também aumentar a motivação dos pacientes e dos profissionais. Obviamente, se o paciente se sentir mais motivado e apresentar melhores resultados, isso vai motivar também os profissionais que estão ali batalhando para ter esse resultado esperado, né? Auxiliar na educação infantil, o objetivo é que possamos inserir dentro do jogo alguns conteúdos didáticos, alguns conteúdos infantis que possam permitir à criança, durante a sessão de fisioterapia, dentro do jogo, realizando os movimentos necessários no jogo, ele possa aprender algum conteúdo que possa servir também na vida escolar dele e na educação básica também. E desenvolver algumas competências socioemocionais. Nosso objetivo seria produzir na criança, por exemplo, resiliência, fazer com que a criança consiga se reerguer de novo, se ela, digamos, uma criança que passou por um processo cirúrgico, teve que ficar muito tempo parado, e agora precisa de um processo de reabilitação para conseguir recuperar movimentos. Então, essa criança precisa desenvolver resiliência, desenvolver autoconfiança. E a forma de produzir essas competências socioemocionais seria criando um minigame, por exemplo, que tem história por trás, onde esse paciente possa se identificar com o personagem e dessa forma você conseguir levar ele a ir desenvolvendo essas competências. Então, nós temos algumas tecnologias que nós gostaríamos de aplicar nesse projeto, algumas já estão sendo aplicadas, e a tecnologia são aqueles meios, aquelas inovações que nós acreditamos que vão permitir o paciente realizar os mesmos movimentos necessários e que são realizados no exercício de fisioterapia. Então, o objetivo é que ele vai realizar esse mesmo movimento, só que dentro do game. E para isso, nós precisamos de uma tecnologia que possa reconhecer esses movimentos do paciente. E aqui, eu vou apresentar 3 dessas tecnologias. A primeira é a realidade imersiva, que consiste em inserir o jogador, no nosso caso aqui, o paciente, inserir esse jogador em um ambiente totalmente virtual. E essa ferramenta, no caso esse óculos, esses controles de mão, elas vão detectar principalmente aí os movimentos da cabeça do paciente. Então, quando ele coloca esse óculos, ele perde toda a visibilidade do mundo real e tudo que ele vai ver é um cenário novo desenhado. Então, imagine que eu posso fazer desenho, né, em 3D de uma floresta, um ambiente de uma floresta, com alguns animais, por exemplo. Quando o paciente coloca o óculos, ele não consegue enxergar mais nada do mundo real, da clínica onde ele está, e ele vai enxergar tão somente o ambiente virtual que foi desenhado para ele. E o óculos ele consegue detectar os movimentos da cabeça. Então, se o paciente virar para o lado aqui, no mundo real, ele virar a cabeça para um lado, dentro do game ele vai também estar olhando para o lado. Se ele se locomover no mundo real, ele andar para frente, se andar para trás, ou virar para o lado e andar para o outro, no ambiente virtual ele também vai andar. Esse óculos possui alguns sensores que detectam esse movimento do jogador. Então ele vai estar imerso em um mundo totalmente virtual, sem ter vista, né, sem enxergar o mundo real, e tudo que ele fizer aqui no mundo real em termos de movimento, seja para frente, para trás, em termos de virar a cabeça para um lado ou para o outro, ou seja, andar ou virar a cabeça, esse óculos vai estar detectando esses movimentos dele. Dessa forma, qualquer forma de exercício que envolva andar ou girar
da cabeça ou o girar do tronco, o software vai conseguir detectar e reproduzir esses movimentos dentro do ambiente virtual. Temos também esses controles de mão que vão detectar todos os movimentos de mão que ele fizer. Então, eu posso desenhar, por exemplo, uma mão dentro do game, onde ele leva esse controle dentro do ambiente virtual, ele vai enxergar a mão dele. Ou ele vai enxergar qualquer outro objeto que eu tenha colocado no lugar da mão dele. Essa é a realidade imersiva e é a tecnologia que nós já estamos aplicando em algumas fases que já foram desenvolvidas do nosso software, que é colocar o paciente totalmente imerso nesse ambiente virtual. Outra tecnologia é a realidade mista. Esse aqui já é um pouco diferente, ele não possui controle de mãos, mas ele é um recurso que permite misturar duas coisas. A realidade que nós vemos e a virtual. Pode ser chamada também de realidade híbrida, onde o paciente ele vai, além dele ver o mundo real, ele vai conseguir inserir objetos virtuais nesse mundo real e conseguir interagir com esse objeto utilizando as mãos. Então, esse aqui é um produto novo da Microsoft, ainda é uma tecnologia um pouco nova, não está sendo utilizada ainda, desenvolvida especificamente dentro do videogame, mas ele já é compatível. Se eu colocar alguém com esse dispositivo para tentar jogar o que já temos pronto, ele vai conseguir jogar com esse equipamento também, só que vai ficar como se fosse uma realidade imersiva. Mas é um recurso também interessante, onde dispensaria o usuário ter controles às mãos, porque ele já conseguiria detectar gestos automaticamente. E a outra tecnologia que nós temos é o sensor de movimentos, o Kinect, que já vem sendo empregado aí por outros softwares, inclusive em tratamento de reabilitação. E nós temos dois dispositivos com essa tecnologia. Nós temos ali o primeiro, que é o Kinect do Xbox, muito comum aí, mas ele já caiu em desuso, então as novas ferramentas de Xbox já não vêm com esse dispositivo de Kinect, mas a gente conhece alguns softwares já no Brasil e fora do Brasil que trabalham a reabilitação utilizando essa tecnologia. E o segundo seria o Kinect, a tecnologia Kinect, que vem junto com o Azure da Microsoft, onde essa tecnologia ela é um pouco mais avançada, ela seria a evolução e o aprimoramento da tecnologia Kinect que vem no Xbox. E ela está sendo desenvolvida, por enquanto está apenas em fase de desenvolvimento, apenas desenvolvedores conseguem ter acesso a esse dispositivo, mas em um futuro bem próximo acreditamos que esse vai ser a ferramenta ideal para você fazer, para você medir e reconhecer o movimento de pacientes, principalmente da área de fisioterapia, porque ele tem uma precisão muito grande em reconhecer as pessoas. Se você colocar esse dispositivo, uma pessoa em pé em frente a esse dispositivo, ele consegue reconhecer e desenhar basicamente onde é que estaria o esqueleto dessa pessoa ali, dessa forma conseguindo aí reconhecer alguns movimentos com uma precisão muito grande. Então esse dispositivo está sendo empregado aí tanto na área da saúde, alguns estudos na área da saúde, na área de mídia e na área de logística, de varejo também. Então, seriam essas três tecnologias que acredito ser as tecnologias de ponta, no sentido de estar auxiliando aí de maneira mais simples o tratamento de fisioterapia. Hoje estamos trabalhando, a princípio, com a tecnologia de realidade imersiva. Então, como eu já expliquei anteriormente, nós temos um ciclo de montagem desse software. E é um ciclo que se repete várias vezes, onde iniciamos aí com a seleção de exercícios na fisioterapia. Posteriormente, realizamos estudos dos movimentos realizados nesse exercício, para reconhecer exatamente os movimentos que são feitos naquele exercício. Pensamos e modelamos, criamos aí uma espécie de jogo, modelamos um game que permita realizar esses movimentos de maneira bem precisa, ou nem que seja bem similar ao do exercício. Após modelar esse game, planejar, criar, nós desenvolvemos esse game, fazemos a implementação dele. Posteriormente ao desenvolvimento desse game, é feita a validação desses movimentos pela equipe de profissionais de fisioterapia. Se esses movimentos não estiver atendendo exatamente não estiver sendo muito similar ao exercício, então sai-se dessa fase aqui de validação e retorna aqui para o estudo do movimento para a gente tentar replanejar essa fase do game. Mas se chegou aqui, os fisioterapeutas deram ok, viram que aqui concluiu,
tá beleza, o movimento tá bem preciso, então a gente fecha essa fase e voltamos selecionando outro exercício. E ficamos nesse ciclo até conseguirmos aí atingir grande demanda da área de fisioterapia. Então nós temos aqui, vou mostrar um exemplo aqui de uma fase que já está pronta, que é um exercício de controle postural, fortalecimento de tronco. Nós temos aqui nessa primeira imagem a fisioterapeuta, temos aqui o paciente, observe que ele está sentado em cima da bola suíça, o fisioterapeuta fica atrás ali tentando estabilizar o tronco, e o paciente ele deve descer de um lado, pegar uns cones, erguer esse cone e colocar do outro. Essa seria a sequência que esse paciente deve fazer. Pensando nesse movimento de exercício, foi projetado um game, que eu vou fazer uma demonstração agora à frente, e esse game consistia no paciente ter que estourar balões. Então nós temos aqui um exemplo de um voluntário, em uma das exposições que fizemos, onde a fisioterapeuta fica sentada atrás do paciente, e está aqui estabilizando o tronco dele, ele está sentado em cima da bola suíça, assim como no exercício, só que em vez de ele ter que pegar cones, ele está com óculos de realidade virtual, e ele acerta balões em um local mais baixo, em um lado, e ele acerta balões do outro lado. Aqui no telão está mostrando esse exercício, mas eu vou mostrar aqui de maneira mais intuitiva para vocês. Isso dá para rodar aqui. Então temos aqui um voluntário tentando jogar. Se vocês observarem na TV que está passando na frente, tem balões de um lado em cima e balões de outro. E ele está com um garfo na mão, ele vai tendo que se abaixar de um lado, erguer, acertar o balão do outro. E ele faz esse movimento repetidas vezes. Sendo que no cenário real, aqui a gente está com o voluntário da rede de Tego fazendo esses movimentos. No cenário real, o fisioterapeuta vai estar sentado atrás dele e o paciente vai estar em cima de uma bola suíça para conseguir aí mais instabilidade, digamos assim, para forçar o paciente a desenvolver mais estabilidade de tronco. Então, esse é um dos exercícios que nós temos aqui. Meu tempo já está chegando ao fim. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade a respeito do projeto, tiver alguma dúvida a respeito de alguma tecnologia que a gente pode estar desenvolvendo, agora é a hora de você falar. Também quero ouvir o que você tem a dizer. Se tiver alguma pergunta, estamos abertos aí antes de encerrar a nossa palestra. Ok? Sem perguntas. Queria agradecer a galera do ITEGO de Palmeiras de Goiás pelo apoio, a participação de algumas pessoas aqui. Laura, interessante essa alternativa de trabalho, é útil e agradável para o paciente, de fato. Obrigado a todos vocês pelo apoio aí. Muito bacana ter esse feedback legal de vocês. Eu queria agradecer aqui vocês que participaram dessa palestra, tá agradecendo aí também na pessoa do Rafael Godoy, todo o ITEGO de Palmeiras de Goiás, que sempre manifestaram apoio a esse projeto, sempre esteve somando conosco, tudo que precisamos, deram apoio para a gente estar desenvolvendo esse projeto, continua nos apoiando. A Lorena Couto, em nome da organização social, que também tem demonstrado grande apoio para esse projeto. Queria agradecer muito a todos vocês, toda a equipe do ITEGO Padre Antônio Verma, a equipe pedagógica, toda a equipe de professores, a Rede ITEGO em geral, agradecer a CEDI, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Estado de Goiás, que fomentou esse projeto e abraçou essa causa. Então é isso aí, queria agradecer a todos vocês, um grande abraço aí, até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição, só buscar aí Finança nas redes sociais. Valeu!